e aquilombamento. Eles são essenciais para a gente entender, inclusive para que vocês compreendam por que eu faço essa opção, né, de trabalhar com análise conversacional e dialogismo. O que é o Dabacuri? Talvez algumas pessoas tenham familiaridade com o termo, né? Consiste em um ritual indígena milenar na região do Alto Rio Negro, que celebra a fartura e a união entre diferentes povos. Durante a cerimônia, ocorrem trocas de saberes e conhecimentos que envolvem cantos, música, dança, bebida, alimentos, histórias, ornamentos, ritos de passagens, momentos de aliança política, social e arranjos matrimoniais. A cerimônia é um festejo, né, com muita troca, né, e celebrando essa fartura e união, ó, juntando diferentes povos. Então, nessas ocasiões, os oferecedores se dirigem à aldeia do grupo que será ofertado, munidos de grandes quantidades de peixes, frutas ou produtos artesanais, enquanto os anfitriões os recebem com caxiri, licor extraído da mandioca fermentada. Isso daí está dentro do projeto, tá? Então, é uma definição do Dabacuri. O que se espera, né, do Dabacuri é que a oferta seja posteriormente retribuída, fortalecendo as relações de reciprocidade e aliança. E o aquilombamento? O que é o aquilombamento? Implica no ato de assumir uma posição de resistência contra-hegemônica a partir de um corpo político, o corpo negro. Vem do termo do quilombo mesmo, né? Então, aquilombamento, aquilombar, né? Então, é o processo de se tornar um quilombo, membro de um quilombo. Então, aquilombar é buscar estar em um coletivo de lutas, de troca de afetos, de afirmação de identidades. A proposta visa contribuir, sobretudo, no combate ao racismo epistêmico, eu vou chamar a atenção esse termo, tá? Combate ao racismo epistêmico gerado por matrizes curriculares e práticas de pesquisa que não contemplam saberes negros, indígenas, latino-americanos e críticos em suas bases. Ok, gente, até aí? Bem, então, o projeto, no geral, ele visa contribuir no combate ao racismo contra indígenas e pessoas negras nos espaços da pós-graduação. Esse projeto possibilitará a realização de uma pesquisa conjunta sobre políticas afirmativas e, ao mesmo tempo, será um espaço indutor de pesquisa de mestrado e doutorado que investiguem problemas de pesquisa que considerem as cosmopercepções negras e cosmovisões indígenas e suas ancestralidades com o esteio. Tá? Aí o crédito da professora Iolete, então esse texto, tudo que eu vim lendo até agora, da síntese do projeto, está lá na proposta aprovada na CAPES, que foi submetida pela professora Iolete. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Aliás, nem precisa parar o compartilhamento, não, porque vocês conseguem me ver também, né? Junto com a tela, é isso? Isso. Ok. Tá, então, gente, agora falar um pouco maior. Como é que o projeto vai contribuir, né, esse combate ao racismo? E esse da Bacuri, aquilombamento é do quê? É celebrar quem com quem vai se juntar com quem, que troca vai ser essa, que aquilombamento é esse. Como essa proposta é para alunos de pós-graduação, no nível de mestrado e doutorado, então, primeiro, olha aqui, ele possibilitará um espaço indutor de pesquisas de mestrado e doutorado, aqui, ó, espaço indutor. Esse projeto implica um projeto de cooperação institucional internacional. Então, esse projeto vincula nossos programas aqui na UFAM, o PPGE, PPGPC, com o MIP, que é o Making Education a Priority, dentro de um programa que eles chamam MAC-TREE, é um centro de pesquisa em Manchester, na Inglaterra. Então, é um projeto que visa uma internacionalização, né, das nossas pós-graduações, mas através de trocas. A questão é que, ok, internacionalização, mestrados ou doutorados sanduíches, eles não são novidades, né? A questão é que a gente já, de início, coloca a importância de certos saberes que não são considerados na construção dos projetos de pesquisa, a própria construção do conhecimento, que eles são colocados de fora
não é, do contexto. Então, esse intercâmbio que haverá, na verdade, dos nossos alunos irem para esse instituto de pesquisa na Inglaterra, vão ficar por um tempo lá produzindo também sua pesquisa, recebendo orientação, vivenciando, né, aspectos mesmo da vida acadêmica e de um centro de pesquisa lá, ele não pode reproduzir a lógica colonial, né? Vocês percebem que o projeto todo tem como potência o giro do colonial, né? E a afirmação de certos saberes. E isso é fundamental de eu estar frisando aqui para vocês, porque isso vai impactar na forma como eu vou construir essa coleta, né? Essa coleta, não gosto muito do termo, não, né? Mas como é que esses dados serão produzidos, né? Se eu estou considerando conhecimentos tradicionais, conhecimentos que, em geral, não têm espaço de dialogar dentro das instituições de pesquisa, das instituições desses saberes reconhecidos, né, na academia, eu não posso produzir instrumentos ou métodos de análise que desconsiderem isso, né, que atropelem isso. E também, acho que eu esqueci de dizer, as pessoas que serão contempladas para participar do intercâmbio, né, eles estão dentro dessa perspectiva de estar produzindo um saber sobre essas cosmopercepções negras ou cosmovisões indígenas, né, ou por serem diretamente alunos que representam, né, que estão dentro desse grupo, desse grupo de pessoas para serem contempladas nas ações afirmativas. Então, o projeto é a realização de uma pesquisa conjunta sobre essas políticas, né, ao mesmo tempo que esses alunos vão estar fazendo as suas pesquisas lá na Inglaterra. Então, nós temos, assim, uma inserção dos alunos nesse lugar para ter vivências de pós-graduação, de produção de pesquisa, num diálogo, né, que aí a gente vai ver assim, é um Dabacuri. Temos uma instituição de pesquisa lá, que é uma instituição de pesquisa também com essas características, né? É uma instituição de pesquisa que fundou um conjunto, uma proposta curricular que considera os saberes afro-caribenhos, né, sobretudo, né, afro-caribenhos, mas também de outros grupos étnicos que estão na Inglaterra, né, pessoas que também produzem, que produzem a sua subjetividade, a sua vida na Inglaterra e que não encontram, né, um campo de debate epistemológico, inclusive nas leituras, né, as leituras elas são todas enviesadas a partir da leitura hegemônica, do modelo das propostas do eixo ocidentalizado. Então, essa instituição ela já surge também, é uma instituição que traz uma marca de uma luta decolonial, mesmo lá dentro da Inglaterra, mesmo dentro da Universidade do Reino Unido. Ela faz uma mudança também. Então, é um Dabacuri no sentido que há uma celebração, né? Primeiro, uma fartura, conseguimos aí esse fundo, né? O financiamento para pesquisa. Então, há uma fartura e há um desejo de compartilhamento desses saberes, ok? E há também um saber também que está sendo que é construído lá. O MIP já tem uns bons anos aí que tem produzido trabalhos, né? Alunos já mestrado, doutorado dentro da instituição, com publicação de livros, com a construção de um saber, né? Que dialoga, que se contrapõe com os saberes hegemônicos também. E aí a gente também quer aprender como são esses processos, né, que políticas acadêmicas, né, que estão sendo construídas também. Então, essa é a ideia, né? Então, tem um anfitrião, eles vão nos receber, e tem aquele que oferta, nós estamos ofertando aqui com os nossos recursos, né, a gente vai ofertar essa ida dos alunos para lá, ok? E o aquilombamento? O aquilombamento, vou até aprofundar mais um pouquinho mais para frente, mas o aquilombamento tem a ver também com vamos reunir e trazer potência, né, para esse grupo, né, tanto o grupo de lá quanto daqui, mas no sentido, um grupo que quer produzir um saber diferente,
né? Então, sentido de aquilombar. Vou já aprofundar. Gente, alguma pergunta até aí? Posso dar prosseguimento? Pode caminhar, Cláudia, tá ótimo. Beleza, então. Então, dessa forma, propõe-se enegrecer e aldear a pós-graduação. Ou seja, pensar junto e, como comunidade, ensinar, aprender e pesquisar como vivências e encontros com a diversidade, que impliquem em caminhar na construção de conhecimentos científicos com estudantes negras, negros, negres e indígenas. Eu não sei se vocês, né, aqui nesse grupo, né, se tem estudantes negros, negras, negros e indígenas, ou se vocês, os que não são negros, negras, negros e indígenas, também partilham os espaços acadêmicos com esses estudantes, né, e se dão conta do quanto esse espaço ele causa muito estranhamento. Nós temos na pesquisa do Procad diversas narrativas, né? Foram muitas pesquisas, estudos em profundidade que trazem essas narrativas do que a universidade ela não é colocada como um lugar a qual eles têm pertencimento. Então, a construção do espaço de pertencimento no espaço acadêmico para esses grupos é muito, muito complexa, né? Eu que me identifico como mulher negra, Iolete também, enfim, a gente tem uma produção, eu tenho um livro recente sobre decolonialidade e a presença do intelectual negro na universidade, a gente identifica na nossa experiência, né, na nossa trajetória, quais são os movimentos que são necessários para poder afirmar afirmar um lugar e afirmar um conhecimento produzido, né, às vezes no embate com a lógica hegemônica. Então, isso daí que a gente está dizendo assim, nós identificamos que a pós-graduação é um lugar que, inclusive, ele não recebe, mesmo quando, com as políticas de cotas, há a entrada de alunos, a estrutura curricular, a estrutura da pós-graduação, a forma que esses saberes são dialogados, ainda deixa muito, ainda permanece muito com o ranço mesmo da visão do colonizador, né? É a colonialidade dos saberes mesmo. E aqui, compreende-se que a prática, agora isso aqui é importante, a gente já passa para o método. Compreende-se que a prática da pesquisa implica em conhecer e produzir conhecimento junto. Vejam, isso aqui é muito importante. Nós vamos ter várias pessoas, vários autores que discutem a metodologia, né, da pesquisa social e falam dessa implicação entre aquele que pesquisa e o que é pesquisado, no sentido de que todos são construtores do saber. Aquilo que será o produto da pesquisa, né, ele resulta dessas interações, tá? Então, essa prática implica em conhecer e produzir conhecimento junto. E aquilombando-se dessa forma, constrói-se movimentos férteis de produção de conhecimento que dialogam uma perspectiva afro-indígena, assumindo-se uma posição de resistência contra-hegemônica a partir de um corpo político, corpos negros e indígenas. E aí, então, vamos lá. O que a gente propõe para isso? Deixa eu fazer uma pergunta, assim, rapidinho para vocês. Com essa proposta de pesquisa, o que a gente vai pesquisar lá? Porque os alunos vão fazer os trabalhos deles de mestrado, doutorado, né? Vão estar indo daqui a um tempo bem curto, logo a gente já pretende estar mandando os nossos primeiros bolsistas para lá. E nós, da equipe, eu, o professor Nete, o professor Marcelo Mamed, né, da Suíça, Iolete e outros membros aqui do projeto de pesquisa, nós vamos estar fazendo uma pesquisa sobre esse processo. Então, a própria experiência desses alunos de pós-graduação será o nosso material de análise. Eu faço uma pergunta para vocês, gostaria de ter realmente assim, alguma resposta. Que tipo de método, né, que tipo de pesquisa a gente pode fazer que seja consonante à proposta do projeto? Que tipo de investigação, que tipo de instrumento, que tipo de análise a gente pode fazer?
Alguém tem uma ideia? Eu vou passar adiante, então. Depois vocês vão falando, que eu quero trocar ideia, não quero falar sozinha. Quer falar, Ruth? Não, eu ia falar que tá todo mundo muito tímido, né? Muito calado nesse primeiro momento. Gente, Então, não me deixe... deixa eu falar só assim. Fala, eu acredito mãe. que é uma pesquisa que tem que ter, primeiro, fundamentos, né, que permitam uma construção, né, e aí também que não tenha um padrão já prévio, né, de como ela vai ser realizada. Eu vejo muita dificuldade, por exemplo, de fazer uma pesquisa quantitativa nesse modelo, né? A gente vê mais uma ideia de uso de uma metodologia qualitativa, né? Apesar de eu também ver bastante dificuldade dentro dos métodos que a gente tem de como lidar com essas questões de poder que vão estar ali gritando, né? E como que a gente vai lidar com isso, com os métodos que temos. Ótimo, adorei tua fala, Amândia. Então, já de cara, né, tu já trouxeste exatamente isso. A gente não vê, né, não contempla muito o uso de uma proposta quant, né, e também, assim, é algo que não dá para a gente já trazer tudo pronto e chegar lá assim, olha, a gente vai aplicar, vai fazer assim, né? Isso já seria contrário à ideia de pesquisar ou construir conhecimento, é fazer junto, que eu acabei de colocar aqui no quadro, né? E que todo o projeto inteiro, até os termos que escolhe, né? O da Bacuri, aquilombamento, eles estão falando de interação, de celebração, de troca, né? De um aumento de potência a partir desse encontro, né? Então, é impossível que qualquer um dos lados, né, se coloque na posição de eu vou levar dessa maneira e vai ser dessa forma, né? Então vamos fazer dessa maneira e vamos pegar esse material, essas experiências e tratar de alguma maneira que não envolva os próprios sujeitos, né? E, de fato, quando tu colocas a questão da tensão, tensionamento, e a gente vai usar muito esse termo aqui hoje, né, sobre esse tensionamento que envolve o poder, a gente até já está vivendo isso, né? Eu estou indo dia 5 lá para a Inglaterra para a primeira reunião com o pessoal, e o projeto ele traz essa abertura mesmo, né? Assim, vamos construir juntos, vamos sentar. E aí vai ser o meu primeiro encontro. Tem algumas universidades lá que estão querendo fazer parceria com a gente, né? Que trabalham com sociologia visual e outras coisas. Então, eles já começaram a perguntar: a gente quer saber exatamente o passo a passo, o que vocês vão fazer. Isso gerou um conflito já na troca lá de comunicação, porque eu e o Ornette Kleeman, né, que é o diretor de pesquisa lá do MIP, disse assim, mas que é isso? O objetivo é a gente conversar para construir junto. Como é que vocês já estão pedindo um passo a passo, né? E justamente esse passo a passo foi pedido das pessoas da universidade que não têm, né, a familiaridade com esses processos de co-construção e que não estão muito nesse eixo, né, nesse eixo que eu e Ornette estamos, né, eu e Iolete, enfim, a gente trabalha nessa perspectiva. Então, vejam, já começa uma disputa aí, né, até no organizar a reunião de pesquisa, já tem que ter tudo pronto. Não, nós vamos começar juntos. Eu vi aqui que tem uma mão levantada, pode falar. Oi, vocês estão me escutando? Sim, pode falar. Oi, gente, eu me chamo Chico, eu sou mestrando aqui da UNB. Eu penso, assim, com essa pergunta, né, numa metodologia que os pesquisadores também estejam implicados dentro do processo, assim, né, para além de uma suposta neutralidade científica, né, ou algo assim, né, mas entendendo também que nesse processo de internacionalização, né, é importante a gente considerar os diferentes contextos sociais e culturais, assim, né, que existem tanto aqui no Brasil quanto, né,
na Inglaterra, né, considerando também que é um país europeu, né, e a gente, enquanto país colonizado, também tem suas especificidades, assim, tanto acadêmicas, tanto de experiência de vida mesmo, né? Exato, Xisto. Gostei muito da tua fala, porque essas questões, né, que vão nos atravessar, que são as questões mesmo culturais, e das relações, essas relações de poder que a Amândia também colocou, elas estão presentes o tempo inteiro. Mesmo a gente é quase às vezes uma contradição quando a gente fala assim, mas a gente está querendo afirmar, né, identidade, saberes, a gente está falando aqui, tentando resgatar, né, os povos originários, e aí a gente está dizendo que a gente vai mandar eles para a Inglaterra para aprender alguma coisa. A gente não está com isso assumindo, né, que esse saber de lá, desse outro contexto, né, desse outro locus, ele é superior e que a gente precisa, então, ser, né, civilizado. O civilized é uma palavra que a gente escuta demais. Isso é muito civilizado, né? Então, a gente está fazendo esse movimento, ou quando a gente vai, mesmo não buscando isso será lido como um movimento de estamos buscando mais desse colonizador, né? Então, isso torna as relações realmente bem interessantes, né, e complexas, ao mesmo tempo precisamos estar o tempo todo, né, com a própria metodologia que a gente escolher, ela precisa ter um formato que nos possibilite estar muito sensíveis a esses movimentos. Então, é uma metodologia que visa mesmo capturar as tensões, né, esses tensionamentos, esses movimentos, negociações, acordos, né, e novas construções. Bem, dito isso, também acho que tem alguma coisa que a gente falou que eu perdi, mas enfim, depois acho que eu retomo, né? Mas trazendo essa contribuição de vocês, a proposta que a gente colocou, eu e o professor Mamed, né? Deixa eu voltar aqui. Os slides estão já apresentados para você, né? Vamos colocar aqui. É uma proposta de análise, a gente vai construir junto, né? E a análise, a gente prevê, com isso, gente, não sei se, puxa, mas já não está muito fechadinho? Não, mas a gente prevê 3 níveis de análise, né? No sentido de tentar justamente colocar dispositivos, né, metodológicos e analíticos que possam capturar, né, essa sensibilidade que é necessária num encontro que é tão assimétrico. A gente precisa reconhecer as assimetrias. Lembrei, né, que acho que foi o Christoph que falou da suposta neutralidade. Pois nessa relação da construção do conhecimento, a gente não pode ter a ilusão, né, da neutralidade. Então, a gente parte também do sentido da implicação. Nós temos uma implicação com a temática, uma intenção, né? O projeto, como eu li aqui, ele tem uma intencionalidade, né? Do enegrecer e do aldear a pós-graduação. Significa transformar essa pós-graduação. Então, a proposta desse intercâmbio tem essa finalidade. E nós, como pesquisadores, também temos que saber que estamos atravessados do nosso olhar enquanto instituição, né, instituições universitárias, que são um projeto mesmo, né, ocidental e colonizador, as instituições universitárias estão, e a gente está propondo um giro, uma construção, né, uma mudança nesse formato aí. Então, estar sensível também, né, e assumir esse lugar da não neutralidade, mas ao mesmo tempo, né, não neutros, mas percebendo que somos atravessados, sim, por essa história, por essas questões, né, das diferenças culturais, etc. Então, o método de análise, o método proposto em 3 níveis de análise, ele vai ter um sentido, né? Um deles, que está lá o título da nossa aula, que é análise da conversa e dialogismo, tá? Aqui tem os 3 níveis, mas eu não vou, gente, falar hoje do narrativista, é algo até que a gente ainda está em construção, eu e o Marcelo. Mas como nós usamos durante a pesquisa do Procad, né? Foi uma perspectiva, né? Entrevista narrativa mediada por objetos, nós usamos esse enfoque, a gente acredita que ele é muito rico, importante, a gente está pensando aí, mas vamos trabalhar esses 2 núcleos aqui, tá?
Ok, então aqui, análise da conversa, análise dialógica e narrativista. E não significa que elas apareçam em momentos diferentes, tá? São processos que eles vão se dar de uma certa simultaneidade, tá? Então, o objetivo disso é, quando a gente se fez essa pergunta, como que nós vamos capturar movimentos, negociações e os sentidos co-construídos? Como que nós vamos fazer isso? Porque longe da ideia de que os nossos alunos da pós-graduação vão para lá para ser ainda mais colonizados, né, digamos assim, ou completar um processo de colonização ou algo do gênero, né, a gente entende que vai haver uma co-construção. E há também uma expectativa dos alunos e dos pesquisadores da instituição lá, do MIP, também de uma co-construção de saberes, porque eles também vivenciam esse lugar, a dificuldade do pertencimento, de construir suas trajetórias nas universidades britânicas, né, e outras também, não só no Reino Unido, mas na Europa como um todo, eles também encontram essas dificuldades, mas é um contexto diferente também, né, são dificuldades que têm as suas especificidades, a própria história de como esses grupos chegam lá é uma história diferente de como os nossos grupos aqui indígenas e afrodescendentes, né, se constituem e se movimentam. Então, há um interesse, né, de uma co-construção de um saber. Como capturar isso? Então, essa proposta das 3 análises, né, dos 3 métodos, né, a gente vai partir de um lugar que é a interação, é a palavra-chave para as 3 linhas ali que nós colocamos, né? Tanto a análise conversacional, como o dialogismo, como a narrativismo. Nós vamos ficar nas 2 primeiras, como eu falei. Então, ponto de partida, interação é a palavra-chave. Interação tem a ver com o aquilombamento, tem a ver com o da Bacuri. Né? O que é interação dentro dessa nossa proposta? E a proposta que a gente está trazendo, eu assinalei no início, né, dentro de uma leitura histórico-cultural. A interação, ela tem uma assimetria. Toda e qualquer interação tem uma assimetria. É legal também na fala do Xisto, né, quando ele fala da não neutralidade, a gente também assume a assimetria da interação. A assimetria cultural, a assimetria das experiências dos nossos grupos étnicos, dos saberes ancestrais, a assimetria da nossa inserção de classe, de gênero, de todas essas questões, né, elas vão trazer elementos que nos tornam, no momento da interação, assimétricos, né? E essa assimetria leva a um movimento de negociação, renegociação. Então, é um movimento incessante, negociação e renegociação de qualquer coisa, até, gente, de ocupar um lugar na parada de um ônibus, né? De um ponto de ônibus, por exemplo. Uma interação, você está num ponto de ônibus e chega uma outra pessoa ali naquele mesmo ponto, há uma negociação desse espaço, né, do espaço que será compartilhado enquanto você aguarda o ônibus, tá? E aí a gente vai falar das interações, obviamente, mais complexas no sentido, né, que incluem, né, as interações verbais. Então, segundo esse método, nós conseguimos, esse método que agora eu vou começar a falar é o da análise conversacional, também chamado de análise da conversa, tem formas, né, mas todos eles se referem, né, o AC que a gente fala é análise da conversa, ou conversacional. Segundo esse método, nós conseguimos localizar com precisão em que momento o saber está do lado de um ou de outro interlocutor. E aqui eu vou trazer, porque eu vou apresentar para vocês, para quem não conhece, né, um pouquinho da análise conversacional dentro da perspectiva do Garfinkel e do Ivan Goffman, tá bom? Então, na interação, há uma negociação, onde o epistêmico será distribuído, que seja. É uma negociação onde ele será distribuído. O epistêmico aqui é o saber, é o conhecimento. Então, na interação, sempre haverá uma negociação onde é que esse epistêmico vai estar. Mais de um lado, mais de outro, né? Portanto, sempre tem uma tensão epistêmica, ok? Sempre tem uma tensão epistêmica. Cabe dizer aqui que o que a gente vai estar pensando é na construção desse espaço, né?
da permanência na pós-graduação, da produção do conhecimento, no dialogar, que vai estar nessa experiência da internacionalização, né? Vai ser o foco desses nossos alunos que vão estar indo para lá, e que essas interações elas não vão estar restritas às interações essencialmente acadêmicas, mas até uma interação como essa que eu falei para vocês, né? De pegar um ônibus num ponto de ônibus, enfim, se movimentar nesse outro espaço, se apresentar nesse espaço como alguém, como um acadêmico, como alguém que está um aluno de pós-graduação, né? Mas em contextos não acadêmicos, por exemplo, no aeroporto, numa entrevista no setor da imigração, ou quando estiver alugando um local para morar, enfim, até nesses espaços também, né? Como é que esse epistêmico é construído nessas tensões, mas, sobretudo, lógico, nos espaços acadêmicos. Então, o que é a análise da conversa? A análise da conversa, segundo Garfinkel e Goffman, é o estudo da interação verbal e não verbal em situações do cotidiano. Então, a análise da conversa começa já daí. Nós vamos ter, vamos buscar capturar essas interações do cotidiano, concretas, reais, né? E aí, buscar descrever a forma dessas interações, sejam elas formais ou informais. Tem como base a etnometodologia. Eu coloquei aqui um quadrinho, depois eu vi que ficou com uma letrinha muito pequena, então eu vou apresentar esse quadro num arquivo de Word. Tá tudo bem até aí, gente? Vocês estão acompanhando bem? Deixa eu parar esse compartilhamento para compartilhar aqui um outro. Uma outra janela. Aqui. Vou dar um exemplo da análise conversacional. E como eu falei para vocês, né, como está aqui nos slides, a análise conversacional, ela se propõe, né, a localizar no momento da interação onde está o saber. Então, a análise conversacional, ela tem algumas técnicas, ela é assim meio, eu não vou usar o termo engessado, mas ela tem algumas técnicas que tornam ela um pouquinho mais precisa, e sim, esses autores, né, que inspiram esse método, que constroem, né, que levam à construção desse método, são autores do eixo, né, europeu. E aí a gente pode pensar, né, dentro da tradição euro-estadunidense, né, a gente pode pensar, então é um novo processo colonizador? Não, é uma sistematização, e aí eu gosto também de pensar a perspectiva de que o ingresso na modernidade, né, da perspectiva decolonial, não se dá pela lógica da ocidentalização, né, os modernos e nós, outros povos não modernos, né, mas com transmodernidades que dialogam. Então, são diálogos possíveis entre essas produções concomitantes nos diferentes contextos da modernidade. Então, numa leitura não colonial, né, dessa produção euro-estadunidense, é que a gente vê o quanto que ela tem um potencial ou não, ela nos é útil ou não, né, sempre com o sentido da crítica. Mas, enfim, essa proposta, ela tem aqui, eu estou só colocando aqui uns símbolozinhos, porque eu vou mostrar para vocês um exemplo. A Rosivane aqui, que já fez aula de abordagem sistêmica comigo, conhece o exemplo que eu vou mostrar. Vou mostrar para vocês uma interação real, né, tal como está dito ali. Então, tem dois interlocutores, nessas aqui não, pronto. Aqui, essa interação foi capturada pelo meu colega, o professor Mamed. Estão vendo? Estão conseguindo ver aí? Sim, prof. O tamanho da fonte está bom? Dá para ler, né? Dá sim. Ok. Então, vejam, é uma interação entre duas pessoas, tá? É uma mãe e um filho, M e F, então vai ter mãe e filho, tá bom? E nessa interação,
vocês vão ver que toda a técnica está sendo aplicada, uma interação real. Foi gravado o áudio, depois foi feita a transcrição e a análise, aqui já está toda a análise. Esses símbolos, só para vocês saberem, tá? Aqui, ó, vamos ver aqui, que eu fiz esse quadrinho, que lá nos slides ele ficou muito pequeno. Então, tem símbolo de alongamento, né? Quando até a entonação sobe, tá? Ou então, quando desce, quando cai o tônus, digamos, né, da entonação. Se tiver um riso, um outro fenômeno que não tem como transcrever, né? Pode ser colocado dessa forma. Conexão, ou quando não consegue identificar e acredita que é essa fala, pausas de segundos, segmentos que não foram bem ouvidos, letra maiúscula quando há uma acentuação em algum trecho, né, da fala, enfim. Esses são alguns símbolos que o analista conversacional, no caso esse meu colega, o professor Mamed, né, ele é o analista conversacional, ele domina essa ferramenta. E isso também vale dizer que a análise conversacional ela é bastante útil e próxima à compreensão do construcionismo social, que entende que a realidade se constrói na interação e no diálogo e na linguagem, tá? Eu tinha que ter feito esse gancho aqui para vocês, né? Mas o construcionismo social vai trazer essa perspectiva, né? Que é uma perspectiva quando a gente pensa numa epistemologia, numa ontologia, as coisas não são tal quais elas são, elas são construídas na linguagem, a realidade se constrói na linguagem e na interação. Então, essa é a perspectiva também da análise conversacional, que isso aqui, que é na conversa que algo será construído, nesse tensionamento. Então, vejam só, a mãe fala, não, né? E o filho fala, não, tem um barulho lá qualquer. Quer que eu esquente, não? Quer que eu esquente a tapioca? Onde foi que você comeu? Precisa não. Vejam bem, onde tem M é a mãe e F é o filho, mas onde não tem nada significa que continua a fala anterior. Então, é interessante colocar, o contexto dessa interação foi numa cozinha em que a mãe está falando, quer que eu esquente a tapioca? Onde foi que você comeu? Ele responde, precisa não. Hein? Quer que eu esquente? Precisa não. Onde foi que você comeu antes? Aqui continua. Lá na casa de uma de suas alunas. Da Tainá. Sim, isso, da Tainá. Tudo bem. Eu vou falar para o seu avô que é para ele fazer a tapioca para você esses dias que você vai ficar lá, tá bom? Beleza. Porque você não me diz essas coisas. A única informação que eu tenho é que quando você não gosta de algo, aí você faz questão de... Aí não gosto disso, daí eu fico pensando que você não gosta, você muda de opinião e não diz mais para mim, mãe, agora eu gosto disso. Mas eu esqueci que não gostava. Ok? Acabou. Alguém gostaria de comentar essa interação? Ou precisam que eu leia de novo? Alguém quer fazer um comentário, ou pelo menos falar o que entendeu da interação? Pode falar, Ruth. Ei, prof, eu ia comentar aqui, na minha pesquisa eu trabalho com a história oral, né? E na história oral, mesmo sendo uma abordagem que a gente privilegia a fala do sujeito e que a gente tem, né, outras perspectivas, ainda assim, eu não tinha muito contato com a análise conversacional, e é incrível como no diálogo a gente consegue, nessa transcrição, a gente consegue sentir, né? Sentir as emoções mesmo de fato, tipo, sentir a entonação e como isso é importante, principalmente nessa perspectiva decolonial que a senhora estava falando. Por quê? Porque a gente tem vários contextos. Então, a gente está inserido em vários contextos culturais.
E a gente eu consegui pelo menos aqui, né, enquanto a senhora estava fazendo essa transcrição pra gente, eu consegui, assim, visualizar esse diálogo, sabe? Então, muito interessante mesmo. Então, ver como esse modo, que é a análise, né, o uso das ferramentas, né, da análise conversacional, elas trazem um outro nível, né, uma outra camada dessa interação que não está presente quando a gente trabalha só, por exemplo, análise de conteúdo, né? Não está mesmo presente. E vejam só, vou mostrar outra coisa, Ruth, que foi bem legal. E depois, até quando você falou em história oral, depois a gente pode conversar algumas coisas. Vejam só, agora algumas especificidades dessa interação. Aqui, esse contexto, né? E também é legal, assim, pensar quando o Xisto falou, e as diferenças, né, culturais, então, como é que vai ser essas relações, né, de poderes, tensões que a Amândia também colocou. Vejam, nas interações eu sei quem está falando o quê. Por isso que na análise conversacional, os teóricos, né, os proponentes da análise conversacional dizem assim, a gente consegue precisar exatamente onde aconteceu, né, a negociação, a renegociação e a tensão. Vejam só, tem alguma coisa que eles chamam de pares complementares, né, adjacentes. Vejam só, a primeira fala, né, aqui da mãe, não, né? Então, há uma pergunta, esse alongamento aqui. E o filho responde como não, e já caindo, vejam. A gente vai ver, né, na análise, depois dessa interação, que tem uma relação aqui de poder entre essa mãe e esse filho na interação. E aí ela faz, quer que eu esquente não, o filho faz Então, vejam bem. E ela, quer que eu esquente a tapioca? E vejam que em seguida, onde foi que você comeu? Vejam aqui essa interação. Quer que eu esquente não? Quer que eu esquente a tapioca? Onde foi que você comeu? E aí o filho fala, precisa não. Esse precisa não, gente, é resposta a que fala aqui dessa... Porque tem várias perguntas, né, ou várias interações verbais. Quer que eu esquente não? Quer que eu esquente a tapioca? Onde foi que você comeu? Aí ele fala, precisa não. Ela é um par adjacente à pergunta, quer que eu esquente? E aí, apesar dela ter feito aqui a mãe duas perguntas, quer que eu esquente a tapioca e onde foi que você comeu? Ele está retornando aqui, ó, a esse momento. O quer que eu esquente não, ele precisa não. E vejam que aqui, nessas chaves, a forma, a gente vai ver lá, né, a forma como ele responde também não é uma forma muito incisiva, é uma forma de quem está desconfortável nessa relação, né? E aí, vejam bem, em quer que eu esquente, vejam a resposta, é precisa não, com uma pausa depois, né? Há um silêncio depois dessa interação. Então, há uma pergunta que não é logo respondida, porque parece que há uma urgência também da mãe em saber mais coisas. E aí ele responde a primeira pergunta, que não é suficiente, ou ela não compreende, e aí ele vai, precisa não. E aí sim, a gente viu que encerrou a primeira conversa aqui sobre precisa esquentar ou não precisa esquentar a tapioca. Então vejam como a gente está observando como é que essa conversa está se dando. Aí ela vai, onde foi que você comeu? Percebam, ela refaz a pergunta dessa interação aqui acima. Quando ele satisfaz a primeira, o precisa não, aí ela retoma. Onde foi que você comeu antes? E aí vejam, primeiro, uma pausa. Aí depois outra pausa. Aí ele, lá na... Isso aqui também significa um pequeno intervalo, né? Ele, casa de uma de suas alunas. Casa de uma de suas alunas. Aí uma pausa. Aí, então vejam aqui, gente, aqui tem uma negociação, tem um processo de uma construção, vejam bem. Como dizem, né, Garfinkel e o Goffman, está sendo construído na hora, tem um saber aqui sobre essa tapioca, que é um saber sobre essa experiência de ter comido a tapioca, onde é que se deu, que é um saber que essa mãe não tem, e ele vai ser construído nesse momento.
e ele está sendo construído com base nessas tensões, né? Então, vejam, vejo aqui o esforço do F, né, que é o filho, dizer assim, ele está trabalhando nessa construção, mas vocês percebem que ele tá precisando de alguns elementos para construir esse saber, e esse elemento não está com ele? Alguém consegue perceber, me dizer por que isso? Vejam assim, aqui lá na casa de suas alunas, da Tainá. E aí vejam a resposta. Essa letra maiúscula aqui quer dizer ênfase, tá bom? Sim, isso, da Tainá. Então, alguém poderia comentar esse processo da negociação e da tensão? Alguém gostaria? Gente, aqui eu falo muito. Se vocês deixarem, eu vou falar tudo sozinha. Parece que ele não gostava, ou parece que ele não lembrava, ou não sabia o nome da aluna, da pessoa, né? Exato, Rosivane. Ele está esperando um saber ou um pedaço de um saber para completar o pedaço do saber dele. Mas vejam que tudo isso está sendo construído na interação, esse saber, né? Provavelmente nem essa mãe nem esse filho eles tinham noção de para onde iria essa conversa, essa construção, né, de realidade nessa interação. Tá? E essa interação ela tem uma mediação de um objeto bem concreto, que é a tapioca. Tá? Que isso é importante do ponto de vista histórico e cultural, né? Que é a mediação feita por objetos. Alguém aqui também levantou a mão? Pode falar? Alguém levantou? Boa tarde. Oi, Raesca. Oi, professora. Para mim, pareceu que era algo, ao menos acompanhando assim, a conversa, que era alguma validação que ele estava procurando, né? Assim, porque ele, como a senhora trouxe, né? A questão da tapioca é algo que é importante aí. E aí você já comeu, né? Ela fica insistindo, procurando entender isso. E aí eu fiquei pensando se seria, né? Analisando assim também uma certa validação da informação, né? Mas não só da informação, mas do que ele fez, que foi não comer aí na casa dela ou algo do tipo, né? Comer na casa da aluna. Acho que é isso. Interessante, Raescla. É isso aí, vejam bem, a gente está adentrando no nível de análise a partir dessa estrutura, né, que a análise conversacional permite. A Raescla trouxe essa informação que é super importante. Primeiro, há um não saber nesse encontro, há uma interação, tem uma mediação ali, tem uma tapioca. É uma tapioca que alguém comeu ou não comeu, precisa ser esquentada ou não vai ser esquentada, e há um não saber da mãe sobre isso, e há um não saber também desse filho em relação a que perguntas são essas, ou essa validação, né? O que ela precisa afirmar para mim, para dar a tal sossegada que a gente vê que ele busca, em cada interação, ele busca essa sossegada, ou seja, né, dá um ponto final à conversa, ou dá assim, é isso aí, é isso. Então, tem essa busca de um saber que não está num lado só, né? Então, tem um momento que ele tem um saber, que ele comeu uma tapioca num lugar, né? Mas ele não sabe exatamente como fazer a referência a esse lugar para construir um saber que circule por esses dois interlocutores, né? De uma forma que faça sentido para os dois. Então, não adiantava dizer só a aluna, né? Mas tinha que ter o nome da aluna. E aí, vejam, quando coloca assim, da Tainá. E aí ele se empolga, assim, sim, isso, da Tainá. Parece que para esse interlocutor, né, o filho, está construído um saber suficiente, talvez dessa validação também. E que a gente vai ver que foi bem interessante, Régica, porque vai voltar essa questão da validação. Aí, bem, tá tudo bem para o filho. E aí, vejam, a mãe recomeça e fala, tudo bem, eu vou falar para o seu avô que é para ele fazer a tapioca para você esses dias que você vai ficar lá, tá bom? Vejam, entrou, assim, tem a entrada aqui de elementos novos e de é como se caísse, assim, uma outra informação do nada e há uma necessidade, então, de uma nova construção de saber, tá? Só que, assim, eu vou falar para o seu avô, então já é assim, eu vou fazer isso, né? Que é para fazer esse dia que está lá, tá bom?
Então, há uma pergunta de vai ser isso mesmo? E o filho responde, beleza. Então, há também aqui uma construção de um saber do que vai ser feito, de uma atividade, tá? Então, esse avô vai fazer uma tapioca nos dias que ele vai ficar lá. Beleza. Então, novamente, vejam que houve 2 movimentos, né? No anterior, logo aqui, que o filho, na interação, buscou fechar, sim, isso da Tainá. E aí a mãe retoma, e olha, isso, tá bom? Beleza. Ele retoma, né? Então, para ele tá ok. E aí a mãe reinicia. Por que você não me diz essas coisas, S? A única informação que eu tenho é quando você não gosta de algo. Aí você faz questão de... Isso aí que foi barulho, né? Então não dá para ouvir, a gente coloca assim quando tem uma interferência. Aí não gosto disso, eu fico pensando que você não gosta, você muda de opinião e não diz mais para mim, mãe, agora eu gosto disso. E ele responde, mas eu esqueci que eu não gostava. Teve algum outro som ali, mas não faz mais parte da interação analisada. Então, esse finalzinho, o que vocês veem também dessa construção? Alguém quer ir além? É porque tem essa questão dessa validação, né? A Escla. Parece que o filho busca o tempo inteiro, diz assim, você está satisfeito? Assim, essa a explicação. Tá tudo bem? Podemos encerrar aí? E a mãe, nessa interação, vai puxando outras questões. Então, o contexto maior, deixa eu trazer aqui o contexto maior dessa interação, que a gente já vai passar para o segundo exemplo. O contexto maior dessa interação é o seguinte, mãe e filho num momento na cozinha, e tem uma terceira pessoa que tinha oferecido tapioca, e o filho aceitou a tapioca. A mãe se surpreende porque diz assim, ele não gosta de tapioca, né? E ela começa assim, vamos voltar aqui. Não, né? Não. Quer que eu esquente? Não. E essa tapioca parece que estava fria, né? Quer que eu esquente? Não. Quer que eu esquente a tapioca? Onde foi que você comeu? Então, vejam, a tapioca é o elemento, né, que vai mediatizando essa interação, mas vejam que existe um elemento maior. Para o filho, há um elemento de importância e há um desejo de interromper, encerrar essa interação. Então, ele colabora na construção desse novo saber, mas ele está o tempo todo querendo sair da interação. Vocês conseguem perceber isso? Mas tem algo que vai tangenciando, que não é a tapioca em si, e que a mãe vai fazendo rodeios para chegar, que não é a tapioca em si. E o que é? É o fato da mãe não saber que ele gostava de tapioca, porque para a mãe, antes ele não gostava, mas depois ele passou a gostar. Então, como é que é isso que agora ele come tapioca? E ela não sabe. Então, nessa interação, também está sinalizado, né, um desejo de controle da mãe em relação ao o que você gosta, o que você deixou de gostar. Eu tenho que saber como é que você passou a gostar de tapioca e não comunicou. Pois agora que você gosta de tapioca, você vai comer bastante tapioca, vai comer tapioca na casa do avô, inclusive, né? Então, vejam que há algo, né, nas interações que mostram o que é o objeto de interesse para um e o que é o objeto de interesse para um outro, e que vai se co-construindo alguns saberes. Esses saberes eles podem ser suficientes para um e para outro ele pode acionar necessidades de novas interações, né? E dependendo realmente da posição do saber de cada uma dessas interações, né? A interação vai conduzir para algum lugar. Algum tipo de repreensão, ou como a Raesca falou, né, de confirmação, né, de validação. Então, a interação vai ser conduzida. Esse é o tensionamento que eu estava colocando, que estava ali nos slides, né, o tensionamento de uma construção de um saber, né, o tensionamento epistêmico. Deixa eu voltar agora aos slides para dar sequência.
Alguma dúvida, gente, até aí? Então, é óbvio, gente, que para trabalhar com a análise conversacional, tem todo esse método, né, o conhecimento desse método. No nosso caso, o professor Marcelo, ele é um bom analista da conversa, então a gente espera que ele consiga explorar esse universo. Vou já dizer que tipo de interações que a gente pretende. Quem levantou a mão? Pode falar? Alguém... Foi só eu que mandei a frequência aqui no... ok. Tudo bem. Tá certo. Então, voltando aqui. Tá. Então, essas interações... Só uma dúvida, Cláudia, rapidinho. A hora que você falou que vai voltar, já... Não, era só se é necessário a gente ter esse contexto para fazer essa análise. Eu preciso saber quem é esse filho, quem é essa mãe, onde eles estão, ou não necessariamente? Nas análises conversacionais, digamos assim, frias, eu vou usar o termo frias, né? Você não precisa saber com muita densidade do contexto, não. Deixa eu te dar um exemplo aqui de um estudo clássico de análise conversacional de um autor chamado Menard. O estudo dele é sobre como é que o saber, né, vai sendo co-construído numa consulta médica. A princípio, a gente tem a ideia, principalmente assim, se a gente for pensar na perspectiva da análise do discurso, a gente vai partir da ideia de que, numa consulta médica, o saber está do lado do médico e não do lado do paciente. Mas fazendo capturando essas interações e fazendo a análise da conversa, né, a análise conversacional, a gente vê e localiza em que momento que há um saber, que é um saber próprio do paciente, e que o médico ele se rende, sim, a esse saber, né? E ele constrói o saber dele sobre a doença do paciente a partir do saber do paciente. E aí se mostra que não é bem como a gente pensa, né? Então, nesses exemplos, né, esses trechos de análise conversacional, assim, mais curtinhos, a gente não sabe muito quem é esse paciente, nem quem é esse médico, que tipo de formação que ele teve, mais humanista ou não, né, ou, enfim, um trecho curto, ele é suficiente para mostrar isso que eu estou te falando, para mostrar o tensionamento, as respostas aos pares adjacentes, em conversas telefônicas, né? Tem análise conversacional de interações telefônicas, né? Em que a pessoa fala e aí começa um monte de assunto, e lá embaixo, muito depois, é que tem a resposta à primeira questão, ou então a pessoa pega uma palavra daquilo que foi perguntado e migra para um outro assunto, para construir um outro saber, porque ela quer evitar a pergunta que foi colocada. Então, não necessariamente, Amanda, a gente tem que ter esse contexto maior. Nesse caso desse estudo, né, essa análise conversacional ela é até maior do que isso, e é esse contexto para vocês que eu coloquei, na verdade, ele não é, ele nem... claro, ele enriquece, traz algumas cores, né, para a compreensão, mas a atenção e o movimento, a tentativa, né, de validação que aquele filho busca, né, e a insatisfação da mãe naquela interação, buscando ainda construir um outro saber, né, e não satisfeita com o saber que o filho se dispôs a construir ali com ela na interação, isso dali está evidente sem eu precisar saber de mais coisas. Percebe? Agora, claro, vamos trazer aqui na pesquisa, né, do da Bacuri que eu estou falando. Nós vamos fazer como? É isso que eu disse que ia voltar. E aí já vou te dizer, também respondendo. Nós vamos ter um contexto mais amplo, né? Assim, vai ser um contexto para se conhecer. Eu vou saber quem é o aluno, vou saber quem é a pessoa com quem ele está em interação, o que a gente precisa para essa pesquisa, e que ela é co-construída. Os alunos, tanto os nossos alunos quanto os alunos de lá, eles vão escolher, vão produzir as interações dele. Eles vão construir, digamos, um diário deles, né, um portfólio dessas experiências. Eles vão construir e vão disponibilizar essas interações reais. Essa interação real pode ser uma ida a uma biblioteca, pegar um livro.
né? Como é que isso acontece? E então a gente propôs que eles, a ideia do projeto é que haja essas interações entre os alunos de lá, essa inserção, né? Essa imersão nesse viver, grupos de estudo, enfim, o que eles decidirem fazer e que eles vão registrar essas interações, e essas interações serão analisadas. Nós temos uma questão aí importantíssima, e quando o Xisto colocou a questão cultural, né, eu gravei para trazer agora, que é a questão da língua. Os nossos alunos, eles vão para lá, então a gente também tem uma consciência de que essas interações, né, serão feitas, né, que não é pela língua primeira dos nossos. E talvez, no caso, se a gente tiver alguns alunos, né, da pós-graduação indígenas, que o português também já não é a língua primeira, pode ser que aconteça, que não seja a língua primeira de um deles, né, essas interações elas vão se dar em um outro idioma. E a gente também vai ver a própria negociação de sentido. Nesse aspecto, o professor Marcelo Mamed, ele tem assim, um vasto, né, percurso da própria migração dele, né, para a Suíça há muito tempo, e ele, como linguista, ele pesquisou muito a aquisição do francês, ele mora na Suíça francesa, como segunda língua, de vários estrangeiros. Ele tem estudos com brasileiros, com paquistaneses, né, com pessoas de muitos diferentes lugares, né, e ele tem estudos sobre essa aquisição de segunda língua também. Ele é bem sensível a isso, como é que acontece a construção do sentido, né? Mesmo assim, o sentido da palavra, da tradução. Então, essas interações têm que ser reais. Então, trabalhar com análise conversacional, gente, não pode ser assim, vou chamar alguém para eu entrevistar e eu vou fazer uma entrevista semi-dirigida. Isso não acontece, né? As interações têm que ser reais. O médico atendendo o paciente. Eu, no grupo de estudo, alguém capturou, né, registrou aquela interação. Eu, na minha orientação com o meu orientador, ou, enfim, qualquer interação precisa ser real, ela precisa ser real nesse sentido. E aí a gente vai ter esses dados, né, para pensar como que nesse processo, aí nosso interesse muito é ver, né, como que nesse processo questão identitária consegue se colocar, os tensionamentos eles vão ser em torno de quê? Vão ser em torno de uma palavra que talvez a gente, vou me colocar, que eu não consiga pronunciar direito e a outra pessoa diz que não me entende por causa daquela palavra, ou de um sentido diferente, ou de uma regra que eu, ou até porque eu como trazendo elementos da minha própria cultura, faço uma nova proposta de agir e o outro vai concordar, vai ter uma co-construção de vamos fazer diferente. Então, a gente vai estar capturando isso, o que está acontecendo nessas interações, né, nesse tensionamento. Enfim, passando isso, por que a gente... que legal, podia trabalhar só com isso. É uma pesquisa para 4 anos, né? Então, a gente se propôs a fazer, vamos fazer mais ainda, né? Então, por que a gente vai usar o segundo, né, a segunda estratégia, que seria o dialogismo? Então, vamos lá. Agora vamos entrar no dialogismo. O que é o dialogismo? Dialogismo ou relações dialógicas, né? Dialogismo, um conceito desenvolvido pelo Bakhtin e pelo Volokhinov, e eles entendem que todos os enunciados têm a propriedade de ser dialógicos. Então, vejam, agora a gente está saindo de um outro campo, tá? Falando de uma outra proposta. Enunciados, eles são acontecimentos de linguagem. Pode ser uma fala, um discurso, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, tá? Uma carta, são enunciados. Uma obra literária, enfim, né? E todos esses enunciados, eles têm essa propriedade dialógica. Vamos ver o que é isso, dialógico. Dialogismo. São relações entre índices sociais de valores que constituem o enunciado. Então, tem índices sociais de valores, isso é extremamente histórico-cultural, né? Bakhtin, a mesma fonte, né? Bakhtin, esse filósofo russo, que traz toda essa contribuição dentro do corpo das abordagens histórico-culturais, tá? Então, o enunciado é uma unidade da interação social, é uma unidade dialógica,
O enunciado é essa unidade. Se a gente puder trabalhar, né, com essa perspectiva, né, qual é a ontologia da interação social, seria um enunciado, tá? E o dialogismo considera que a compreensão individual, né, coletiva, é como um processo. Então, compreender é um processo no qual essa dinâmica confere um caráter social e cultural determinante. Então, é na dinâmica dessa interação, né, que vai haver um caráter social e cultural determinante, ou seja, vão entrar elementos aí da cultura na construção desses enunciados. É um conceito com ampla aplicabilidade que permite a aprendizagem de diversas práticas sociais. Tá? É usado muito, né, aprendizagem dialógica, construção do conhecimento dialógico. Então, para que ocorram as relações dialógicas, é preciso que qualquer material linguístico ou semiótico, né, de símbolos, né, entre na esfera do discurso. Então, qualquer material entra no discurso, se transforma em enunciado. E tenha fixada a posição de um sujeito social. Então, tem um sujeito que profere esse enunciado, um sujeito que fala, né? Ele vai trazer isso aí. Deixa eu ver aqui. E mesmo num monólogo, que a gente pensa assim, o dialogismo é como a análise conversacional, tem que ter duas pessoas, no mínimo, na interação. Não. Mesmo num monólogo, há dialogismo, pois nesse ato, aparentemente individual, há vozes que dialogam. Portanto, o dialogismo não se restringe ao diálogo face a face, mas a todo enunciado no processo de comunicação manifestado em diferentes dimensões. Então, veja, a gente já começa a perceber que com o dialogismo, né, com a análise dialógica, a gente vai poder ir avançar num material que esses alunos vão produzir, até os seus próprios projetos, né, seus cadernos, seus diários de campo, ou em outras formas que a gente possa acessar a experiência deles, né, numa conversa, numa entrevista, a gente vai ter um material que não precisa ser aquela interação, né, in loco, né, localizada. E esse material, que é o enunciado dialógico, ele vai ter um peso importante. Por quê? O que o dialogismo traz? Agora vamos ver. O que o dialogismo traz que a análise conversacional não traz? Tem uma coisa interessante, importante falar na análise conversacional, até que já coloquei para vocês, ela é muito situada, ela é localizada, né? A análise conversacional diz assim, nesse lugar aconteceu esse tensionamento, aconteceu isso, e para os analistas conversacionais, né, tudo se constrói da interação, não tem algo prévio, a coisa se constrói na interação. Até falei aqui para vocês uma certa proximidade, né, com o pensamento do construcionismo social. O discurso constrói tudo. Mas, para a gente pensar assim, as unidades dialógicas, né, na perspectiva do dialogismo, tem uma coisa diferente, que a análise da conversa ela é mais sectária, né, a gente faz daquele jeito, com aquele modo, e é bem localizada. Né? E a interação, da forma que a gente compreende no dialogismo, a interação, ela é uma co-construção que vai envolver elementos que não estão presentes ali naquela interação, naquele ali, aqui e agora, né? Como a análise conversacional, ela implica num localismo, tem que ser naquela interação aqui e agora, né? Tem elementos que a gente acredita que estão naquela interação, mas que constituem um outro tempo, inclusive, um outro recorte cultural, né? Lembrando também daquilo que o Xisto colocou, né? Que vai estar vindo de um outro lugar. Né? Para análise conversacional, tudo emerge no momento. Emergir, inclusive, né, a palavra é um dos verbos favoritos que o pessoal da análise conversacional usa. Tá? Mas isso é um problema para nós que somos sócio-históricos ou histórico-culturais. Por quê? Porque o que é sócio-histórico não é um local, não é um momento só. O sócio-histórico, ele subentende que tem algo que pré-existe, é a história.
né? A história e os sentidos, né? E as transformações que vão ocorrendo na relação dialética, né? Do sujeito se constituindo e constituindo a própria história, né? Então, a história faz o sujeito faz a história. Nesse movimento dialético, a história vai deixando um legado. Então, o dialogismo, ele vem fecundar essa parte árida do localismo, tá? Mostrando o aqui e agora, que seria o do localismo, o dialogismo vai para além, tá bom? Então, ele vem fecundar essa parte árida do localismo, que é conversacionalista, mostrando que há o aqui e agora, e que o aqui e agora ele é tributário do que aconteceu antes. Coisas que aconteceram antes, né, estão presentes ali de uma forma, né, também na semiótica, e outros aspectos que estão presentes ali. E é justamente os invisíveis que a análise conversacional não vê, que a análise dialógica vem fertilizar. E eu vou dar aqui exemplo para vocês, né? Que a palavra-chave da análise dialógica são 3 palavras-chave. Uma é linguagem, outra materialidade e outra é atividade. Então, é com base nessas 3 palavras que a gente faz a análise dialógica. Vocês lembram a proposta lá do Dabacuri, aquilombamento, né? Não, ainda não, só um pouquinho. Então, vejo aqui, Dabacuri, aquilombamento. Voltei aqui aquele slide, mas destacando algumas coisas. Dabacuri consiste em um ritual indígena milenar na região do Alto Rio Negro, que celebra a fartura, a união entre diferentes povos. Durante a cerimônia, vejam só, ocorrem trocas de saberes e conhecimentos, que envolve cantos, música, dança, bebida, alimentos, histórias, ornamentos, ritos de passagem, momentos de aliança política, social e arranjos matrimoniais. São oferecidos, né, os oferecedores, né, se dirigem à aldeia, que será ofertado munidos de grande quantidade de peixe, frutas, produtos artesanais, enquanto anfitriões os recebem com caxiri. Eu vou pedir que vocês agora me deem uma ajuda para descansar a voz. Vejam aqui, nessa descrição do Dabacuri. Tentem localizar para mim o que tem materialidade, o que tem de atividade e o que tem de linguagem, né? Ou história ou conhecimento, tá? A gente também chama de linguagem, história ou conhecimento. Quem pode dizer o que está aí? Oi, pode falar? Daniel, pode falar. Isso, Daniel levantou a mão. Olha só, aqui tem linguagem, né? Linguagem tá a história, tá o conhecimento, materialidade e atividade. Leiam aí, fala aí, Daniel, se tem alguma pista. Eu posso me arriscar aqui também, prof. Não sei se na linguagem tá... É que o microfone do Daniel tá com problema. Daniel, pode ir escrevendo aí enquanto a Ruth fala, tá bom? Se conseguir escrever. Fala, Ruth. Eu acho que na questão da linguagem entra aqui a música, a dança, as histórias também, acho que entra na questão da linguagem. História, sim. Muito bem. E materialidade. Olha só. Bebidas, alimentos, ornamentos, não é? E atividade. A atividade entraria, será, essa parte da aliança política social, os arranjos matrimoniais. Exatamente, exatamente.
E tem assim, a própria atividade de ofertar, né? Tem a de receber, né? O anfitrião recebe, tem a atividade. O receber, né? O acolher. Com o caxiri. O caxiri é a materialidade, é o objeto. Né? Lembro ainda agora que não está falando da tapioca. A tapioca era um objeto também. Então, vejam, esse exemplo traz aqui a possibilidade, né, que a análise dialógica ela vai buscar na identificação desses elementos aspectos que eles não estão necessariamente no aqui e agora, né? E aí, na dialogia, no dialogismo, quando a gente fala aqui também, né? Deixa eu retornar aqui, né? Que mesmo no monólogo há dialogismo, nesse ato individual, aparentemente individual, há vozes que dialogam. Bakhtin vai, inclusive, trazer um conceito interessante, que é o de polifonia, de muitas vozes, né? Então, no dialogismo, a gente percebe e vai identificando como vozes de diferentes lugares compõem aquele enunciado, mesmo que o enunciado ele seja individual, né, singular, partindo de alguém, é alguém que elabora a experiência, né, a experiência no sentido vigotskiano, né, que produz um sentido sobre aquela experiência, ela vai fazendo isso recolhendo, né, elementos da própria historicidade, né, e da inserção dessa pessoa enquanto um sujeito que está dentro do processo histórico também de uma forma ativa. Tá? Então, no dialogismo, a gente transcende aquele aspecto mais pontual e localizado da análise conversacional e pode colocar a explorar, né, os sentidos, por exemplo, da música ou de alguns elementos que podem ser colocados. Imaginem, né? Vou trazer aqui como exemplo meu, porque essa proposta metodológica, né, a gente vai começar a aplicar, mas o tempo que eu fiquei no pós-doutorado, lá na Inglaterra, eu tinha um momento assim que, não, eu tenho que comer farinha. Né? Quem não é aqui de Manaus, talvez ficou uma dificuldade de dizer, poxa, por que essa fissura por farinha, né? Nós aqui no Amazonas, a gente come muita farinha. E a farinha, esse alimento, né, ou seja, tem uma materialidade, ele trazia muitas coisas da minha relação no local, né? Enquanto eu estava fazendo pós-doutorado, também estava construindo um saber ser, porque no estágio pós-doutoral, a gente fica como professor visitante, né? Lá na Inglaterra eu fiquei como professor visitante, então, construir esse lugar, né, de uma professora, no contexto universitário, trazendo a minha história, minha linguagem, minha atividade, então tinha tudo isso que perpassava. Então, no dia que eu descobri um restaurante que vendia muito produto, né, vindo da África, e eu descobri que a caçava, que eles chamam, caçava é a nossa farinha, eu não só comprei a farinha, como chamei, aí teve atividade também, eu recebi em casa meus colegas, né, e fiz uma comida, fiz uma caldeirada, e assim, essa caldeirada, ela era bem mista mesmo, né, dos elementos, o que eu consegui dos elementos que se assemelham, né, o cheiro verde, o spring onions, esses temperos tem lá, né, o cheiro verde, a cebolinha, coriander e spring onion, mas eu comprei um peixe que não tinha absolutamente nada a ver com os peixes do Amazonas, mas eu fiz uma caldeirada, né, e tinha farinha também para comer. Então, mediado por todos esses elementos, né, e eu tenho um diário que eu produzi também durante o meu caderno de campo, do pós-doutorado, traz nessa dialogia, assim, na dialogia, vai trazer elementos, né, que simplesmente eles não são ali. Eu falo só de ter conseguido essa farinha. Né? Agora, a farinha, ela entra dentro dessa relação dialógica como uma polifonia, ou como outras vozes, né, que afirmam uma identidade que precisa resistir durante esse período de vivência do pós-doutorado, que eu estava lá. E aí, eu já vou fechando, que já estou falando bastante, né?
nesse sentido da resistência, é que o método, que eu voltei da Bacuri, mas era só o exemplo, tá? Mas esse exemplo aqui da linguagem, materialidade e atividade, aqui eu já vou colocar, da Bacuri, ele se encontra com aquilombamento, tá? Porque o aquilombamento é justamente o trabalho da afirmação identitária. E justamente o que nós estamos buscando nesse processo, nesse projeto, né, é interações, construção de saberes e resistir, né? Tem uma resistência. O próprio sentido do quilombo é resistir, no sentido de que, nesse caso, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Não é que a gente esteja dizendo assim, nossos alunos não podem resolver ficar lá na Inglaterra e resolver ficar morando lá, ou fazer o doutorado lá, ou assim, porque senão isso vai significar que eles não resistiram, e tiveram, e foram mais uma vez colonizados. Não é isso, né? Essa resistência que a gente está falando é de uma resistência que fala que esses saberes, né, eles continuam sendo saberes organizadores do modo de vida e que eles são potentes o suficiente para engendrar com até novos saberes e resultar em novos, sem a dimensão hierárquica, né, dos saberes, tipo o saber do colonizador e o saber dos grupos da cosmologia indígena, da cosmopercepção africana. Não é isso, né? Essa preservação da identidade, que é o aquilombamento, ela vai surgir desse fortalecimento. E esse fortalecimento, para a gente identificar isso, a análise, o dialogismo, ele vai nos permitir, né, a compreender nessa linha que envolve a historicidade e não só o discurso localizado, a gente perceber onde a gente identifica na materialidade, na atividade, na forma de emprestar esse livro, ou que vai comer, do que sente saudade, enfim, da produção, como é que esse projeto, né, se modifica, ganha novos termos, novas palavras, como é que esses novos termos eles são incorporados, que sentidos eles têm, né? Porque a gente faz isso nos nossos projetos, a gente diz, olha, eu estou usando o termo tal, estou usando o termo polifonia, estou usando o termo polifonia a partir dessa perspectiva, né? Então, isso tudo permite, né, pela linguagem, a materialidade, linguagem, materialidade e atividade, alcançar novas camadas dessa análise do projeto, né? Então, basicamente, é isso que a gente está pretendendo. Nós já fizemos, né, pesquisas que envolvem a análise conversacional e dialogismo. Agora a gente está colocando elas juntas, porque entendeu que a proposta da pesquisa, né, torna isso bastante útil. E, assim, como é que a gente vai fazer? Na análise conversacional, a gente vai estar trabalhando com o registro das interações reais. Para a produção dialógica, todo e qualquer enunciado que esses alunos da pós-graduação tragam, eles vão ser objetos, né, da nossa análise. Então, os próprios projetos de doutorado, de mestrado, produção acadêmica, e também, porque aí eu tenho aquela terceira ponta que eu não falei para vocês, né, que é a narrativista, a gente também vai dar uma continuidade com as entrevistas narrativas. Então, a gente vai ter, na entrevista narrativa e nos grupos focais, né, possibilidade também de identificar esse dialogismo, como é que o fortalecimento a partir dessas três dimensões estão acontecendo. Já estou tendo aqui um menino me chamando e eu estou no horário, já vou resolver sua fome aí. A materialidade, né? A fome bateu no menino aqui do lado. Gente, eu vou encerrando por aqui. Como eu falei para vocês, encerrando assim minha fala, mas estou aberta aqui, ainda fico uns minutos para responder o que vocês quiserem. Falei para vocês, é muito conteúdo, né? E na especificidade metodológica, cada universo desses de fato, né? É um mergulho. Seja a análise conversacional, existe toda uma técnica, toda uma forma de fazer, como também a dialogia, né? O dialogismo também tem um referencial teórico específico que a gente se apropria.
Eu estou num momento, né, de vida de trabalho, assim, que acredito que o trabalho em parceria, ele rende, né, ele permite fertilizar muitos campos, né, na observação, na compreensão, e por isso que a gente fez esse conjunto, né, de um colega vai estar usando mais a ferramenta da análise conversacional, e eu vou estar usando mais o dialogismo, a gente vai estar dialogando e construindo, e o tempo todo, né, construindo os sentidos junto com os participantes da pesquisa, nunca como uma análise isolada só, tá bom? Fico aqui, respondo alguma coisa que vocês ainda queiram, ou Ruth, se quiser falar com alguém. Prof, acho que nesse momento a gente pode abrir, que a gente ainda tem quase 10 minutinhos sobrando. Sim. Quem quiser falar alguma coisa, contribuir. A Giovana levantou a mão, pode falar, Gio. Ok. Oi, Giovana, pode falar. Oi, você me ouve? Sim. Tá dando para mim? Sim. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer, foram informações assim riquíssimas. E aí, pensando a minha pesquisa, porque eu vou analisar o impacto da travessia de estudantes ribeirinhos para a universidade aqui do estado do Amazonas. E aí, você falando, me veio muito essas questões que eles trazem, das dificuldades e da cultura, do que eles estão passando ao sair desse ambiente e ir para outro, que é completamente diferente. Então, eu gostaria mesmo de agradecer, porque foi riquíssimo, assim, me veio muitas coisas, muitas possibilidades de trabalhar com essas temáticas que eles trazem, de fato, porque é algo bem específico. E aí, principalmente dos estudantes da área da saúde, que são os meus objetos de pesquisa. Então, só agradecer mesmo, foi riquíssimo, todo o minicurso. Legal, Giovana, adorei o tema da tua pesquisa, né, o objeto que você estava querendo aprofundar. Eu já pesquisei, né, tem uma pesquisa com uma aluna de mestrado, com essas migrações, né, também para estudo, e elas realmente são atravessadas de uma materialidade, né, tem o ônibus que vem do outro lado da ponte, enfim, né, tem as pessoas que migram por barcos, etc., vem um monte de materialidade, atividade de sentido. Eu acho que vai ser um trabalho muito legal esse seu, parabéns. Obrigada. E especificamente os ribeirinhos, né, que vem, sim, tem uma relação muito específica com o rio. O rio, então... imagino esse barco. Teve uma pesquisa que eu fiz em escolas aqui, e que é uma escola rural, Padre Caleri, talvez algumas pessoas conheçam, fica na BR, e o objeto, assim, a materialidade do ônibus, né, o ônibus que passava, e quando não tinha ônibus, as crianças do ramal não podiam ir para a escola, então houve toda uma discussão em relação a isso, e como é que a atividade e os sentidos eles eram transformados a partir daí. Eu acho que é incrível isso que você está falando, né, dos ribeirinhos, eu já estou pensando nessa relação mesmo com o rio, o barco, parabéns. Obrigada. É sempre bom ouvir e sempre volto a aprender, volto aquele tempo lá que da graduação de ficar nessa admiração e aprendizado. Cláudia, aprendo muito com você, muito obrigada. E também, assim, só me trouxe, né, eu não lembro quem é o autor da antropologia, mas veio muito para mim que assim, que ele fala que na diferença, né, nos reconhecemos. Então, eu não lembro quem é o autor, mas isso fica muito... Porque, assim, a gente acaba, né, claro que vai ter essa tensão, né, vai ter... E eu acho legal essa questão de... não necessariamente um vai vencer, né? Um conhecimento vai... A proposta não é essa, né? Mas de lá na diferença nos reconhecer, né? Isso trazer para a gente um reconhecimento, que somos diferentes, né? Então, esse autor, me lembro que ele faz essa perspectiva. Quando você vê o diferente, você se reconhece, né? E esse reconhecimento com cuidado de afirmação, né? E aí
É o que vocês estão trazendo aqui no termo do... qual é? O da resistência? Como é que é o nome? É o aquilombamento. O Xisto está até colocando aqui, ele acha que é o Ernesto Laclau, o autor. Sim. E uma assim, acho que isso é bem rico, né? E eu acho que isso traz, eu acompanhado de todo um cuidado desse olhar, acho que é um projeto muito, muito interessante, né? De a gente conseguir fazer, né? Essa afirmação, né? Dos saberes, né? Que não são contraditórios, mas que podem se somar. Achei bem legal. Eu também fiquei muito pensando na experiência, eu não sei se alguém já fez estudo dos cotistas rurais, dos cotistas hoje do interior, né, que estão na UEA. Eu não sei se, Cláudia, se você já tem alguma pesquisa nesse sentido, né? É mais ou menos o estudo também que Giovana ali estava falando, né, do ribeirinho que vem. E aí eu acho que algumas vezes a própria universidade, que é o que vocês estavam falando, porque eu vejo que a ideia de trazer as pessoas do interior, a princípio na UEA, foi muito trazer um protagonismo, mas sem cuidados que são necessários para que esse protagonismo ele exista, né? A pessoa se afirme, não se desafirme naquilo enquanto ela é, né? Obrigada. Obrigada também, sempre bom, Amanda, a gente estar junta e então aí. Olha, tem pesquisas sim do Procad com dados de políticas afirmativas diversas, né? Então tem cotas, tem de alunos do IFAM, o FAM e o EA, aqui da sede e aí, né? Porque são instituições multicamp, então tem dados sim. Eu acho que vale a pena aí dar uma procurada, né? O Procad tem muito material já nesse sentido. Tá? Não fui eu especificamente que fiz, né? Mas tem sim. Obrigada, Amanda. Obrigada aí trazer também o pessoal da Fiocruz. Tem mais alguém? Se mais alguém quiser colaborar. Se bem que já são 4 horas, né, prof? Acho que se não tiver mais ninguém, a gente pode estar encaminhando aqui para o fim. Ela está cansada também, né? Tem um menininho aqui pedindo comida. E, prof, assim, quero te agradecer. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Quero agradecer, né, em nome tanto do programa quanto do Ladu, tá bom? Faço aqui um agradecimento especial em nome da Adria também, que ela não pôde estar aqui com a gente hoje, mas ela tá dando aí todo o suporte, tá bom? Em nome da professora Iolete, muito obrigada a todos também que participaram. E agora quem puder abrir a câmera, né, só nesse momento pra gente tirar uma foto. Quem puder abrir a câmera, a Valexa vai nos auxiliar aqui com a fotinha. Quem puder abrir a câmera. José, a lista de frequência está aqui no chat, viu? Gente, obrigada. Abraço, viu? Só um minutinho, ainda não tirei, não. Ainda não? Quando todos abrirem aqui a câmera. Ok. E fico aí à disposição, né? Esqueci de botar, o meu e-mail é claudiasampaio@ufam.edu.br, se alguém precisar de alguma referência. Foi, amiga, a foto? Tá, coloquei ali meu e-mail no chat. Quem precisar entrar em contato, também me convida para as qualificações para eu ver, ou mandem os trabalhos quando publicarem, que eu gosto muito de ler. Ok? Todo mundo com um sorrisão agora. Eu acho que foi. Foi. Então, prof, novamente, muito obrigada, viu?
Tá. Gente, só avisar aqui, a Raíssa fez a pergunta, quem tiver interesse em participar, né, do programa, a gente ainda está produzindo o edital de seleção, são 4 anos, então a cada ano a gente vai estar mandando um número de pós-graduandos aí, tá bom? Vocês vão ficar sabendo, tá? Tchau. Obrigada também. Tchau.